Vamos conhecer agora o conceito do padrão de projetos Model View Controller, o qual ele é implementado pelo Spring MVC. O MVC ele tem como característica principal dividir a aplicação em três componentes de responsabilidades distintas. Entre esses componentes, nós temos o Model, o View e o Controller. O model é aquele componente que vai conter as classes de domínio da aplicação, também chamadas de classe modelo. Essas classes são aquelas às quais toda a aplicação gira em torno, por exemplo, uma classe de entidade que representa uma tabela no banco de dados. Toda aplicação acaba tendo foco em trabalhar com essa classe, assim como a camada de persistência, camada de serviços ou regras de negócio e até mesmo a interface gráfica é baseada nos atributos das classes de entidade. Classes de regras de negócio ou até mesmo camada de persistência também fazem parte do componente model. Já o View é o componente com a responsabilidade de fornecer a interação entre o usuário e a aplicação. É nele que serão inseridos os dados de entradas e também visualizados os dados de saída. Por fim, no controle é o componente intermediário entre o model e o view, e é ele que vai receber essas requisições do usuário que parte do view e também vai se comunicar ou requisitar ao model o que o usuário solicitou a partir dos dados de entrada. Mas por que a gente vai usar o Spring MVC? Agora que a gente abordou alguns conceitos do padrão MVC, vamos citar algumas vantagens em utilizar o Spring MVC. Ele é considerado moderno e poderoso, e a partir dele podemos desenvolver desde simples até robustas aplicações, e elas podem ser consideradas como os mais modernos e atuais recursos da linguagem Java. Entre esses recursos, temos a integração com diferentes tipos de templates web, como JSP, JSTL, JavaScript, TimeLeaf e também alguns outros. Também podemos fazer uso de formas muito simples de requisições baseadas em Ajax. Outro ponto interessante é a conversão de dados entre a interface gráfica e o modelo. O Spring MVC fornece algumas formas distintas para realizar essa conversão com o mínimo de esforço possível. Algumas, como a conversão de datas e valores de ponto flutuante, podem ser convertidos apenas com o uso de anotações. A integração com validação no lado do servidor pode ser facilmente realizada junto ao Spring MVC, quando você utiliza o Hibernate Validator ou especificações Bean Validation. E ainda temos o Spring Validation para validações personalizadas. Por fim, o Spring MVC pode também lidar com os serviços REST, sendo usado inclusive no desenvolvimento de APIs RESTful. Agora que a gente conheceu um pouquinho sobre os conceitos do padrão MVC e também algumas das vantagens de utilizar o Spring MVC, vamos entender como o Spring MVC nos fornece o padrão MVC. No Spring MVC vai existir um recurso que fica abstraído de nós chamados front controller. Ele funciona mais ou menos como um dispatch servlet, que significa receber as requisições que vêm da interface gráfica, ou seja, dos navegadores. Então, você tem uma aplicação rodando, e essa aplicação que está rodando no navegador, e ela realiza uma requisição ao front controller. Essa requisição, por exemplo, poderia ser para o URL localhost 8080/demo/usuário/lista. O /demo aqui, no caso, seria o nome do contexto da aplicação. O que importa para o front controller, então, nesse ponto, é o que você tem depois da barra do contexto. Então, seria importante aqui para o front controller o /usuário/lista. Por que é importante essa informação? Porque essa informação vai fazer com que o front controller saiba qual controller ele deve enviar a solicitação realizada pelo usuário. Então, nós vamos ter várias classes dentro de uma aplicação que são as classes referentes aos controllers que nós implementamos. Cada um dos nossos controllers são acessados a partir de um path da URL.
Geralmente, esse path é o primeiro path que vem depois do contexto da aplicação. Por exemplo, se eu tenho um controller chamado usuário controller, para que eu acesse esse controller, eu vou até o path/usuário, então o front controller sabe agora que ele precisa enviar a requisição para o controller usuário controller que vai recebê-la a partir de um path/usuário. Porém, dentro do controller, nós temos uma lista de métodos que poderão ser acessados pelas requisições. Esses métodos também são acessados a partir de um path, e esse path vem na sequência do path de acesso ao controller. Então, por exemplo, eu tenho aqui depois do barra usuário o barra lista. Então, vamos dizer que o barra lista acessa um método dentro do controller, o usuário controller, que vai servir para localizar a lista de usuários cadastrados no sistema. Então, esse método recebe essa requisição e ele vai então se comunicar com o model. Por que ele se comunica com o model? Porque é lá no model onde estão as classes com regras de negócio e também as classes de persistência. Então, se você precisa localizar uma lista de usuários, com certeza vai precisar acessar o banco de dados, e quando o model já tiver recuperado esses dados lá do banco de dados pela sua camada de persistência, ele devolve ao controller. Quando esses dados são devolvidos ao controller, esses dados são encapsulados em um objeto junto com a página de resposta, a qual essa lista de usuário vai ser devolvida para o usuário. O controller, então, envia esse objeto para o front controller. E lá no front controller, então, ele precisa enviar esse objeto que ele recebeu para uma camada de componente view, chamado view template. O view template, dentro do Spring, é quem faz a resolução das páginas, seja JSP, HTML ou qualquer outro tipo de página. Então, o que acontece é que o front controller envia para o view template a informação que ele precisa da página, e vamos supor uma lista de JSP. O view template, então, recebe essa informação e começa a procurar lá no diretório de páginas pela página lista JSP, até que ele encontra a página lista JSP. Quando nós temos uma página que nós trabalhamos com Java, dentro dessa página nós não temos apenas HTML, nós temos informações que são informações em Java e que são navegadores e que os navegadores não conseguem lidar. Então é o view template que tem a responsabilidade de transformar essas informações em Java que nós temos na página HTML puro para depois então ser enviado para o navegador. O que nós temos aqui que vai ser transformado em HTML puro, por exemplo? A lista de usuários. Então, nós temos um objeto que chegou aqui no view template e que poderia ser do tipo java.util.list, contendo em cada posição um usuário cadastrado no sistema, e dentro da página JSP nós vamos ter lá uma expressão de for each para fazer um for nessa lista e gerar uma tabela. Então, essa tabela é gerada e transformada em HTML. E quando o view template termina esse processo, ele devolve esse HTML para o front controller e então vai enviar o HTML lá para o navegador, e assim o cliente tem como resposta a página HTML contendo a lista de usuário que estava cadastrada no sistema. Então, esse é o processo que o Spring MVC utiliza para trabalhar com o padrão MVC. O front controller ou template, nós praticamente nem vamos tocar, porque já são implementações que estão nas bibliotecas Spring MVC.